Olá, muita paz a todos. Esse título que vamos falar hoje, Nutrição Espiritual, é de autoria do mentor Emmanuel e está no livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier. Esse uso de termos comuns ou exemplos do nosso convívio, ou mesmo da natureza, é um hábito milenar que vem da cultura chinesa. Foi muito usado pelos sábios e por Jesus, o sábio dos sábios, para grandes ensinamentos. É uma associação que facilita a nossa memorização e nutrição nos associa ao alimento equilibrado. A nutrição física ou orgânica, como sabemos, não somente satisfaz ou sacia a fome e gera o fortalecimento, desde que ingeridos de forma equilibrada, de forma disciplinada. No trabalho com a agricultura, se compreende que a planta desnutrida não expressa todo o seu potencial produtivo. E essa preocupação com a nutrição está na pecuária, na avicultura, na piscicultura, buscando rações cada vez melhores, cada vez mais balanceadas para o melhor desempenho desses corpos que estão sendo alimentados. O corpo físico humano, que é um presente de Deus para cada um de nós, também não expressa toda a sua potencialidade se estiver desnutrido, além de ficar mais suscetível às doenças. Daí a importância de cuidarmos do nosso corpo e dos nossos dependentes, para que se tornem adultos saudáveis, com mais facilidade de manter a saúde e a boa qualidade de vida. Assim como o corpo físico, que tem vida útil, deve ser alimentado de forma equilibrada e quanto melhor sua nutrição, menos sequelas terá, menos desgastes causados pelos excessos. Ou seja, quanto melhor alimentado e cuidado, melhor será o seu desempenho. O espírito, que é imortal, precisa de alimento espiritual para se manter saudável, distante dos efeitos provacionais ou expiatórios causados pelo próprio indivíduo. O espírito é a causa do corpo físico. Ele é o agente causal da sua morada. E se estiver desnutrido das virtudes, desnutrido de saúde espiritual, mental ou emocional, retardará sua evolução, se endividará consigo mesmo, com o próximo e com as leis que regem o universo, ou com as leis de Deus, que é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, em suas epístolas ou cartas, era conhecedor dessa nutrição espiritual, tanto que na carta aos Hebreus ele os alerta falando: bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Alerta que devemos fortificar o coração com graça, com os sentimentos nobres, com virtudes, e não com manjares, com coisas sem importância, que só agradam aos olhos, mas não satisfazem o espírito, pois há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem vícios na alimentação do corpo. Jesus, no encontro com a samaritana, falou que tempos viriam em que o Pai, Deus, não seria adorado nem no monte ou em Jerusalém. Está lá em capítulo João
no capítulo 4, em João no capítulo 4, quando o mestre fala assim: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Só que os homens que não o entenderam começaram a construir altares em toda parte, altares de ouro, de mármore, de madeira, de barro, igrejas, templos, santuários, e materializaram a fé, materializando assim a fé, buscando uma iluminação artificial, uma beleza exterior. Claro que toda essa movimentação que os homens buscando locais para a inspiração e louvar a Deus é respeitável, porque todos os caminhos, os locais que nos elevem, e nos levam também à oração, à gratidão, ao amor, que mostram o caminho para Deus, merecem respeito e veneração. Mas o próprio Mestre nos advertiu junto à samaritana que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E o apóstolo Paulo alerta que temos um altar dentro de nós. É um altar íntimo, um altar individual. Essa hora que Jesus nos fala, que está próxima, é a hora do esclarecimento, a hora do despertar individual, de tomar conhecimento do si mesmo, da nossa individualidade e responsabilidade como espíritos imortais. O mentor Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, nos comentários às cartas de Paulo, esclarece que a finalidade máxima dos templos de pedra é de despertar-nos a consciência, ou seja, edificarmos o altar íntimo, edificarmos o espírito imortal que somos, acordarmos, como diz o próprio mentor, para o sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz perante a discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal, e assim por diante. Da mesma forma que, ao observarmos a natureza, a obra de Deus, percebemos que a flor contamina o ambiente com o seu perfume, nós também, ao desenvolvermos as virtudes do amor, nos beneficiamos com esse amor, colhemos os frutos desse amor, nos tornamos virtuosos e passamos a contagiar aqueles com quem entramos em contato. Ao ficarmos nutridos espiritualmente das virtudes, passamos a contaminar aqueles com quem vivemos, à semelhança da flor, com o seu perfume. O Mestre Jesus nos ensinou que devemos amar ao próximo como a si mesmo, desenvolvendo em cada um de nós as virtudes e gradativamente passamos a contagiar os outros. O mentor Emmanuel, no livro Pão Nosso, ao falar da nossa vida interior, diz que ela se assemelha à vida de um estado. O espírito, a nossa mente, assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios. Tem os ministérios da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. Nós, espíritos imortais, precisamos assumir gradativamente a chefia dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, auxiliados pela reflexão, pelo conhecimento, pela disciplina, pela ordem. E quanto mais evoluído é o espírito,
mais ele é organizado, já que a organização é uma característica de evolução. Quando chegamos a esse ponto do esclarecimento e olhamos para dentro de nós, talvez percebamos que temos muito trabalho para fazer conosco, com o si mesmo, muito trabalho para essa autotransformação. Mas não devemos desanimar, porque o processo é assim. Primeiramente, o conhecimento. Compreendemos como funciona, para em seguida sentirmos a necessidade de transformação. E depois partimos para a ação, para a vivência. Jesus nos ensina: ora e vigia, ama e espera, serve e renuncie, que brilhe a vossa luz. Assim falou Jesus. Portanto, como a nutrição é composta de bons nutrientes e não somente de manjares, que são coisas gostosas, mas sem sentido, que possamos individualmente começar a refletir sobre a nossa nutrição espiritual, no nosso altar íntimo, os pensamentos, a verbalização, que é a palavra, a forma de falarmos, de nos expressarmos, e a ação, o que fazemos, né? Focando no que nos faz bem e faz bem para aqueles que convivem conosco. Que possamos aproveitar esses momentos da pandemia e da nossa encarnação para nos dar e oferecer um banquete de ações nutritivas, como o autoconhecimento e autoiluminação. Desenvolvendo a vigilância, a oração, a compreensão, o carinho, o respeito, o perdão, a indulgência, a bondade, a fraternidade, desenvolvendo a calma, desenvolvendo a paciência, a sabedoria, desenvolvermos o maior sentimento, que é o amor. Com certeza são bons nutrientes para o nosso espírito e nos levam para a saúde espiritual e a felicidade como espíritos imortais. Boas reflexões, bom trabalho a todos, para que o reino de amor proposto por Jesus possa ser vivenciado dentro de cada um de nós. Que brilhe a nossa luz. Muito obrigado.